Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? Agora a gente vai trabalhar o primeiro texto da unidade 2 do nosso livro didático, certo? Então eu peço que todos vocês peguem os seus livros e coloquem na página 64, tá? Isso aqui é o nosso livro digital, tá? Essa aqui é a página 64 do livro de vocês, tá? Vamos aqui. Antes de ler o nosso texto, a gente vai ler o contexto aqui, certo? Que é logo o que tá de azul aí no livro de vocês, certo? Aqui no meu é do lado, mas no livro de vocês é já aqui em cima, certo? Então vamos lá. Contexto. O Senhor dos Anéis é uma história escrita entre as décadas de 1930 e 1950. Publicada em 3 volumes e que se passa em uma Europa mitológica. O Hobbit é o livro anterior à trilogia e nele são narrados os acontecimentos iniciais das aventuras vividas por Frodo Bolseiro para evitar que Sauron recupere o Anel de Poder e o mal se espalhe. Você vai ler a seguir um trecho de O Hobbit antes, porém, precisa entender os fatos que levaram ao episódio que vai acontecer, certo? Então, Thor, o avô do anão Thorin, ele refugiara-se com todo o seu povo na Montanha Solitária. Lá, todos enriqueceram e viviam muito bem. Até que Smaug, um poderoso dragão, invadiu a montanha e se apoderou de toda a riqueza que havia. Thorin e aqueles que sobreviveram viram-se obrigados a fugir e passaram a viver como ferreiros ou mineiros, certo? Então, anos depois, o mago Gandalf deu a Thorin e a seus amigos um mapa e uma chave para a passagem secreta na montanha, que permitiria a Bilbo Bolseiro, o hobbit escolhido por Gandalf, pegar de volta os tesouros que estavam em posse do dragão, certo? Então, no trecho a seguir, o Thorin, os anões e Bilbo Bolseiro, que tem um anel que pode torná-lo invisível, entraram na montanha e estão diante da passagem secreta, certo? Então, vocês viram aqui o contexto, né? O que está antes da história, para a gente começar aqui de fato. Vamos lá. O Hobbit. Por um longo tempo ficaram discutindo, parados no escuro diante da porta, até que por fim Thorin falou: agora é a vez de nosso estimado senhor Bolseiro, que provou ser um bom companheiro em nossa longa estrada e um hobbit cheio de coragem e capacidade, que em muito excedem seu tamanho e, se me permitem dizer, que tem uma sorte que excede em muito o quinhão normal. Agora é a vez de ele desempenhar o serviço pelo qual foi incluído em nossa companhia. Agora é a hora de fazer por merecer sua recompensa. Agora aqui na página 65, tá? Se está querendo dizer o que acha que é serviço meu entrar em primeiro lugar para a passagem secreta, ó Thorin, filho de Traim, escudo de carvalho, que suas barbas nunca deixem de crescer, disse ele irritado. Diga de uma vez por todas, eu poderia recusar. Já livrei vocês de 2 confusões que não estavam no acordo inicial. Portanto, já mereço, acho eu, alguma recompensa. Mas a terceira vez vale por todas, como costumava dizer meu pai. E, de certo modo, acho que não vou recusar. Talvez eu tenha começado a confiar mais em minha sorte do que nos dias antigos. Mas, de qualquer modo, acho que vou dar uma espiada para acabar logo com isso. Agora, quem vem comigo? Bilbo não esperava um coro de voluntários e por isso não ficou desapontado. Fili e Kili pareciam incomodados
e hesitaram, mas os outros nem fingiram se oferecer, exceto o velho Balin, o sentinela, que gostava bastante do hobbit. Disse que pelo menos estaria e talvez fizesse um pouco do caminho, pronto para chamar por socorro se necessário. Depois de algum tempo, Balin desejou boa sorte a Bilbo e parou aonde seria possível ver a silhueta esmaecida da porta e, por um truque dos ecos do túnel, ouviu o murmúrio das vozes dos outros lá fora. Então, o hobbit colocou o anel e, advertido pelos ecos de que deveria tomar mais cuidado do que os hobbits normalmente tomam para não fazer nenhum barulho, prosseguiu silenciosamente, descendo na escuridão. Tremia de medo, mas tinha o rosto sério e resoluto. Ele estava completamente sozinho. Logo teve a impressão de que começava a ficar quente. Será mesmo uma espécie de brilho que vejo vindo lá embaixo? Pensou ele. Era. À medida que seguia em frente, descia cada vez mais, até que não restaram mais dúvidas. Era uma luz vermelha, que ia ficando cada vez mais vermelha. Além disso, não havia dúvida que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar. Um som também começou a pulsar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como de uma grande panela de fogo misturado com um ronco que parecia ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu, até transformar-se no gorgolejo inconfundível de um animal enorme, roncando lá embaixo, no clarão vermelho à frente do hobbit. Foi nesse ponto que Bilbo parou. Ultrapassá-lo foi o gesto mais corajoso de toda a sua vida. As coisas tremendas que aconteceram depois não eram quase nada comparadas àquilo. Lutou a verdadeira batalha sozinho no túnel, antes mesmo de perceber o enorme perigo que estava à sua espera. De qualquer forma, depois de uma breve parada, ele avançou. E vocês podem imaginá-lo chegando ao fim do túnel, uma abertura do mesmo tamanho e da mesma forma da porta de cima. Através dela, espia a cabecinha de Hobbit. Diante dele está o grande e mais profundo calabouço dos anões antigos, bem na raiz da montanha. Está quase escuro, de modo que sua vastidão pode ser apenas vagamente imaginada. Mas, no chão de pedra junto à porta, ergue-se um grande clarão, o clarão de Smaug. Lá estava ele, um enorme dragão vermelho-dourado, ferrado no sono. Um ruído palpitante vinha de suas narinas e mandíbulas, junto com tufos de fumaças, mas no sono o fogo estava arrefecido. Embaixo dele, sobre os membros e sua grande cauda enrolada, e em torno dele, por todos os lados, espalhando-se pelo chão invisível, jaziam incontáveis pilhas de objetos preciosos, ouro trabalhado e ouro bruto, pedras e joias, e prata, que a luz rubra tingia de vermelho. Lá estava Smaug, as asas recolhidas como as de um morcego incomensurável, virado parcialmente para um lado, de modo que o hobbit podia ver a parte inferior de seu corpo, a barriga comprida e clara cavejada de pedras e fragmentos de ouro, de passar tanto tempo sobre o leito tão precioso. Atrás dele, junto às paredes mais próximas, podiam-se entrever cotas de malhas, elmos e machados, espadas e lanças penduradas e, em fileiras,
grandes jarros e vasos cheios de riqueza incalculável. Dizer que Bilbo perdeu o fôlego não é uma descrição adequada. Não sobraram palavras para expressar a sua vertigem desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos, no tempo em que o mundo era maravilhoso. Bilbo já ouvira contar e cantar sobre tesouros de dragões, mas o esplendor, a cobiça e a glória de um tesouro, assim eram conhecidos para ele. Seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava imóvel, quase esquecendo o temível guardião, o ouro além de qualquer preço ou conta. Ficou observando durante o que apareceu um século, até que, arrastado quase contra a vontade, ergueirou-se da sombra da entrada e foi até a ponta mais próxima dos montes de tesouro. Acima dele jazia o dragão adormecido. Uma ameaça medonha, mesmo dormindo. Agarrou uma grande taça de 2 alças, tão pesada quanto podia carregar, e lançou um olhar amedrontado para cima. Smaug mexeu uma asa, abriu uma garrafa e seu ronco mudou de tom. Então Bilbo fugiu, mas o dragão não acordou, não ainda. Teve outros sonhos de ganância e de violência, deitado ali no salão roubado, enquanto o pequeno hobbit voltava pelo longo túnel. Seu coração palpitava e dominava-lhe as pernas um tremor ainda mais febril do que quando descera. Mas, mesmo assim, agarrava a taça, e seu principal pensamento era: eu consegui! Isso vai mostrar a eles mais parecido com o dono de armazém do que com o ladrão. Pois sim, bem, ninguém mais falará no assunto. E ninguém falou mesmo. Balin ficou exultante ao ver Hobbit novamente, e tão feliz quanto surpreso. Ergueu Bilbo e carregou para o ar livre. Era meia-noite, e as nuvens haviam coberto as estrelas, mas Bilbo ficou deitado com os olhos fechados, tomando fogo e deliciando-se com a sensação de ar fresco, quase sem notar o alvoroço dos anões, ou com eles o elogiavam e lhe davam tapinhas nas costas, colocando-se ao seu dispor com toda a família por inúmeras gerações vindouras. Os anões ainda passavam a taça de mão em mão e conversavam deliciados sobre a recuperação de seu tesouro quando, de repente, um enorme estrondo subiu pela montanha, como se um velho vulcão tivesse decidido entrar em erupção novamente. A porta atrás dele foi quase arrancada, impedida de fechar pela pedra pela pedra que a calçava, perdão. Mas, pelo longo túnel, vinham das profundezas os horríveis ecos de urros e passos que faziam tremer o chão sob os pés deles. Os anões esqueceram a alegria e os arroubos confiantes de um monumento atrás e encolheram-se de medo. Ainda tinham certas contas com Smaug. Não se pode excluir dos cálculos um dragão vivo que mora ao lado. Os dragões podem não fazer muito uso de toda a sua riqueza, mas geralmente conhecem cada peça dela, em especial depois de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era exceção. Havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? Nunca gostara muito dele, embora fosse tão pequeno, e agora olhava naquela direção, cheio de suspeitas.
e perguntava-se por que nunca o bloqueara. Ultimamente chegara a imaginar que ouvia os ecos abafados de batidas que pareciam descer por ele até seu covil. Virou-se e esticou o pescoço para farejar. Então, deu pela falta da taça. Ladrões! Fogos! Assassínios! Uma coisa assim não acontecia desde que viera para a montanha. Sua fúria ultrapassava qualquer descrição. O tipo de fúria que só se vê quando pessoas ricas, que têm mais do que podem apreciar, de repente perdem algo que possuem há muito tempo, mas que nunca usaram ou quiseram. Arrotou fogo e o salão encheu-se de fumaça. Ele sacudiu as raízes da montanha. Em vão forçou a cabeça contra a pequena abertura. Depois, enrolando o corpo, rugindo como um trovão subterrâneo, saiu de seu covil profundo pela grande porta, pelos enormes corredores do palácio da montanha, subindo na direção do portão dianteiro. Caçar por toda a montanha até capturar o ladrão. Despedaçá-lo e pisoteá-lo era seu único pensamento. Saiu o portão afora, as águas erguendo-se num vapor feroz e sibilante. Subiu em chamas pelos ares e foi pousar no topo da montanha, um jato flamejante verde e escalarte. Os anões ouviram o rumor horripilante de seu voo e encolheram-se, contra as paredes do terraço revolso, escondendo-se debaixo das rochas, esperando de alguma forma escapar dos olhos temíveis do dragão caçador. Pessoal, esse texto aqui é um fragmento, né, do texto completo do Hobbit, né, do Hobbit 3, na verdade. E Tolkien é fantástico, eu adoro essa história do Senhor dos Anéis, do Hobbit, eu acho que mexe muito com a imaginação e fantasia e tudo isso. E apesar de ser uma leitura não tão fácil de se compreender, é muito interessante, certo? Então, eu recomendo a vocês que, se você não tiver compreendido bem o texto, releiam, certo? Leiam mais uma vez, ou então assista de novo essa aula, certo? E acompanhem a leitura. Vocês vão lendo enquanto vão me escutando, certo? E como atividade proposta, vocês vão fazer a página 68 e a página 69 somente até a 7ª questão, tá? Que é o comecinho da página 69. Então, são 7 questões que vocês vão fazer. São essas aqui, certo? Sobre compreensão do texto, primeira e segunda questão, a terceira, a quarta, a quinta, até essa questão, certo? É até a 7ª questão. Em diante, essa parte de olho na construção dos sentidos não é para fazer agora, certo? Então, leia com atenção, releia o texto. Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom, certo? Vocês viram que eu deixei uma parte lá no nosso Google Classroom, uma parte destinada só para envios de atividades do livro, certo? Então, enviem a sua atividade por lá e qualquer dúvida me mandem alguma mensagem, tá certo? No mais, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!